Olá, tudo bem? Aqui é a Eliane, professora de Física. Vamos falar um pouquinho sobre a temperatura? O conceito de temperatura tem origem nas ideias de quente e frio, que são baseadas no tato. Quando um corpo é aquecido ou resfriado, algumas de suas propriedades físicas se alteram, as propriedades termométricas. Uma variação numa propriedade termométrica indica uma variação de temperatura de um corpo. A temperatura de um corpo é seu estado térmico, considerado em relação à sua capacidade de transferir calor de um corpo para o outro. Para medir temperatura, coloca-se o termômetro em contato com o corpo. Quando o estado estacionário é atingido, diz-se que o sistema atingiu o equilíbrio térmico, um estado que não existe mais nenhuma variação de temperatura, nem do termômetro, nem do corpo. É o equilíbrio térmico. Lei 0 da termodinâmica. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, então os três corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Por definição, dois corpos têm a mesma temperatura se eles estão em equilíbrio térmico entre si. Gente, os termômetros e as escalas termométricas. Nós temos três escalas termométricas principais. A nossa, aqui utilizada no Brasil, é a Celsius. Fahrenheit é utilizado nos países que falam a língua inglesa, né? E a Kelvin, a K, é utilizada pelos cientistas e pelos pesquisadores. Vamos pegar aqui, gente, dois pontos fixos, o ponto de solidificação da água e o ponto de ebulição da água. Na escala K, Kelvin, o ponto de solidificação é 273, na Celsius é 0 e na Fahrenheit é 32. O ponto de ebulição da água na Kelvin é 373, na Celsius é 100 e na Fahrenheit 212. Relações entre as escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit. As frações dos graus das temperaturas foram aproximadas para os graus inteiros mais próximos. Vamos formar essa relação. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. As temperaturas na escala Kelvin são medidas em kelvins. Gente, não precisa de colocar o grau igual a gente coloca na temperatura Celsius, tá? É errado, é só o K mesmo, tá? Esse é o uso correto e o uso incorreto da escala Kelvin. A escala Kelvin denomina-se também, o nome dela, de escala absoluta, tá? Da temperatura. E o zero absoluto, que é um sistema que possui um valor mínimo para a energia interna, né? A energia cinética e potencial das moléculas é o zero K, que na nossa temperatura Celsius é menos 273,15 graus Celsius. Aqui, gente, nós temos o primeiro termômetro de testa, o termômetro infravermelho. Ele mede a radiação infravermelha da pele, que recobre uma das mais importantes artérias da cabeça. Embora o revestimento do termômetro toque a pele, o detector infravermelho dentro do termômetro não toca. E hoje em dia nós temos esse digital, né? Com o advento da pandemia, não precisa nem encostar, é só de aproximação. E ele já pega ali a radiação da nossa temperatura e mede. Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre a dilatação térmica, também chamada de expansão térmica. Então, vamos lembrar, as substâncias elas estão no estado sólido, líquido e gasoso. Então, como que seria os átomos de uma substância no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso? Como elas estariam desenhadas, aproximadas, para a gente poder entender um pouco sobre a dilatação. Então, aqui a gente tem um desenho de uma substância no estado sólido. Um modelo de forças entre os átomos vizinhos de um estado sólido e também o distanciamento desses átomos. Podemos entender a dilatação térmica qualitativamente em termos de moléculas do material. Cada átomo vai vibrar em torno de uma posição de equilíbrio. Quando a temperatura aumenta, a energia e a amplitude das vibrações também aumentam. E aí a distância entre os átomos e as moléculas aumentam, tá? Aí nós temos a dilatação linear. Para a variação moderada de temperatura, a gente vai chamar de delta, que é esse triângulozinho, delta L, tá? É a dilatação que ocorre em uma dimensão do corpo.
A constante de proporcionalidade é o alfa e é considerado o coeficiente de dilatação linear. Então, nós temos aí o ΔL, variação do comprimento, que é o comprimento inicial menos o comprimento final menos o inicial. Tá aí o LO, o comprimento inicial, o alfa, o coeficiente de dilatação, e o ΔT, a variação de temperatura. O coeficiente de dilatação, gente, é a propriedade do material de que é feito o objeto. Cada material tem uma sensibilidade maior ou menor, e a gente chama essa sensibilidade de coeficiente de dilatação, tá? Aí nós temos ao lado o exemplo A e B, mostrando o comprimento de uma barra, né? Como que o comprimento de uma barra se comporta com a variação de temperatura. Vai haver um aumento nos comprimentos. E essa fórmula vai nos ajudar a calcular esse aumento. Aqui nós temos os coeficientes de dilatação de acordo com o material. Olha, o aço, o alumínio, o chumbo, o cobre, cada um tem um valor, ok? Cada um tem uma sensibilidade. A gente consulta essa tabela para fazer as atividades de cálculo ou então essa informação ela é inserida no texto do exercício. Nós temos também a dilatação superficial. Essa dilatação ocorre em duas dimensões, tá? Em área, né? A constante de proporcionalidade é o beta e é considerada o coeficiente de dilatação superficial e também vale o dobro do alfa, tá bom? Se você tiver o alfa e precisa de calcular uma dilatação superficial, você pega o alfa, multiplica por 2 e já pode usá-lo. Nós temos também aí, para representar a dilatação superficial, que é a dilatação de área, né, o ΔA, mas alguns livros usam o ΔS, tá? É a variação de área, variação final, área final menos área inicial, o AO e a área inicial, o beta coeficiente de dilatação superficial e o ΔT, a variação de temperatura, temperatura final menos inicial. Temos um exemplo aí, ó. Quando um objeto passa por dilatação térmica, quaisquer buracos existentes no objeto também se dilatam. A distância foi exagerada aí para a gente dar uma olhada na gravura. Olha, uma chapa com um orifício antes de ser aquecida e depois que ela foi aquecida. Esse orifício também aumentou de tamanho, ela também aumentou, só que esse tamanho é mínimo, a gente não consegue ver aqui não, foi aumentado para a gente estar didaticamente mostrando. E a dilatação volumétrica é a dilatação que ocorre em 3 dimensões. A constante de proporcionalidade é o gama e é considerado coeficiente de dilatação volumétrica. A gente vai ter o ΔV, né? Depende do material que foi construído o corpo. Então, a gente vai ter aí, ó, ΔV, variação do volume, volume final menos o inicial. VO, o comprimento inicial, né? Gama, o coeficiente de dilatação linear. E ΔT, a variação de temperatura. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.